Bom dia a todos, mais um dia de KM Brasil. Hoje a gente vai ter mais uma sessão de casos com o Bradesco e Banco Central do Brasil, né? São casos de gestão do conhecimento, né, no setor bancário, financeiro. Queria aproveitar também para dar os parabéns aí, porque hoje é dia 28 de agosto, é dia do bancário, né? Então, para todo mundo aí que é do setor, né, queria dar as felicitações. Pessoal, hoje a gente tem dois casos, um é do Bradesco e o outro do Banco Central do Brasil, né? A gente vai começar com o caso Bradesco, né, que é de mentoria técnica na Inspetoria Geral do Banco Bradesco, né, obviamente, e depois com o Banco Central, né, que são soluções para identificação e localização de talentos e planejamento para sucessão de conhecimentos do Banco Central do Brasil, né? Então a gente vai começar com o Bradesco, com a Ana Cláudia Paulo da Silva e também com a Carolina Verônica. Ana, pode começar nos próximos 30 minutos, tá? Lembrando, 20 de apresentação, 10 para responder a pergunta do pessoal. Pessoal, enviem as perguntas, tá? Para a gente conversar aqui com a Ana, a Carol e o Rodrigo, tá ok? Legal. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo, Carol, a todos que estão aí com a gente. Bem, começar rapidamente só me apresentando. Eu sou Ana Cláudia Paulo, eu sou da Universidade Corporativa do Bradesco, que foi onde esse case que a gente vai contar, ele foi estruturado. E eu trabalho em uma área chamada Comunidade do Conhecimento, dentro da Universidade Corporativa, que é a área responsável pela implementação, pelo fomento dessas práticas de gestão do conhecimento no banco de uma forma geral. Acho que a Carol quer dar um oi também. Carol, quer se apresentar rapidinho aí? Olá, pessoal. Eu trabalho na área de ferramentas, uma plataforma que a gente faz gestão dentro do banco, e lá a gente tem todo o repositório da Unibrade, todo o catálogo de curso presencial, cursos SCORM, pacote, vídeo, a gente tem tudo dentro da plataforma e eu ajudo a fazer a gestão dessa plataforma online. Eu vou projetar aqui, Aninha, para você começar a falar. Enquanto a Carol vai projetando, eu só queria falar um pouquinho da agenda, que a gente vai seguir aqui a sequência, né? A gente vai contar um pouquinho, né? Como o tempo é curto, a gente vai contar bem rapidinho qual foi o contexto em que surgiu essa necessidade da mentoria técnica na Inspetoria Geral. Vamos falar das macroetapas do programa de mentoria, quais as lições que a gente aprendeu com esse primeiro piloto, né, do programa na organização, e aí ao final a gente fica então com o tempinho para responder as dúvidas, ok? Pode passar, Carol, por favor. A gente trouxe um pouquinho aqui para começar a nossa apresentação, falar um pouquinho do perfil desse inspetor geral, né? Inspetor ou auditor geral. A inspetoria no banco, ela foi o primeiro departamento que surgiu na fundação do Bradesco na década de 70, na década de 40, e essa área é responsável por fazer toda a auditoria da rede de agências do banco e também por todos os departamentos. Então, eles são, digamos assim, os fiscais internos, né, para cuidar que tudo seja cumprido dentro das normas. A área de inspetoria geral, ela conta com profissionais muito sêniores, então a média de idade é de 50 anos aproximadamente, prevalece o público masculino, então tem poucas mulheres. Esses profissionais, eles são oriundos de agências no geral, então muitos deles já foram gerentes administrativos, gerente geral de agência, muitos já percorreram várias localidades do Brasil, então eles conhecem
muitas particularidades aí nessa trajetória sobre o funcionamento das agências e também dos departamentos do banco, e eles têm como característica um profundo conhecimento técnico, ou seja, um conhecimento que precisa de bastante tempo, bastante experiência para ser desenvolvido no nível que a gente vê nessa área, né? E em 2017, contando um pouco de como que surgiu essa necessidade, o banco ele realizou o primeiro PDVE, que foi o Programa de Demissão Voluntária Especial Bradesco. Depois de mais de 70 anos, o banco pela primeira vez realizou um programa assim. E dada a característica da Inspetoria Geral, o número de adesões foi bastante significativo, foram 128 adesões só na Inspetoria Geral, o que equivaleu a 24% do quadro saindo aí num período muito curto de tempo, né? Então, a pessoa aderia ao PDV, mas ela podia ainda ficar alguns meses, enfim, mas assim, num período aqui, para dar uma ideia, de 5, 6 meses, teve toda essa saída de pessoas aí. E, paralelo a isso, para ir substituindo aos poucos essas pessoas, a inspetoria recebeu, assim, também num curto espaço de tempo, cerca de 60 novos profissionais, funcionários que vinham não só da rede de agências, mas de departamentos, ou seja, eles não tinham a mesma experiência, a mesma trajetória que era comum na inspetoria, né, de vir sempre de agência, o novo inspetor, o novo auditor. Então, se viram nesse cenário de muita saída de pessoas experientes e, ao mesmo tempo, uma entrada significativa de pessoas novatas que não conheciam muito daquele universo, né, não tinham aquele conhecimento, aquela experiência esperada. Foi feito, então, um pedido para o RH para que isso fosse verificado, como é que poderia ser resolvido. A gente contou muito com a parceria da consultoria interna de RH, que é o Business Partner, né, que identificou quem eram esses mentores, quem eram essas pessoas que tinham ficado e que eram mais experientes. Então, foi escolhido um mentor de cada uma das principais áreas que eles queriam disseminar o conhecimento. Então, 8 mentores, e cada um desses mentores, para cada um deles foram colocados 3 mentorados. Então, a gente teve uma primeira turma aí com 32 participantes, sendo 8 mentores e 24 mentorados. E só um dado aqui para vocês terem ideia do perfil, os mentores eles tinham entre 39 e 53 anos de idade e de 21 a 30 anos de empresa, então tinha bastante experiência na organização. Os mentorados, um pouco mais jovens, com uma faixa etária de 29 a 43 anos, e também com uma experiência um pouco menor na empresa, né, de 11 a 20 anos de empresa. E essa daqui foi as etapas do programa, né? Então, a gente contou com o apoio de uma consultoria, né, para fazer esse programa conosco, e a gente fez com o apoio até da diretoria executiva, a diretoria da área, né, uma abertura, porque a gente entende que é preciso que como a gente tem um banco com uma carreira interna e uma hierarquia grande, né, então a gente fez uma abertura para divulgar o programa junto com a direção. Então o diretor mesmo apresentou o programa para que todos se engajassem, e a partir daí a gente começou a fazer a capacitação. A gente fez capacitações separadas para mentores, para entender realmente qual era o papel do mentor. Então, a gente fez a capacitação para eles, e depois fez a capacitação para os mentorados, então, em turmas distintas. Depois disso, a partir do momento que eles receberam a capacitação e receberam também materiais de apoio para registro e um cronograma de como seria a mentoria, eles começaram a ter as reuniões periódicas, né, entre mentores e mentorados, e a gente fez também a partir de mapeamento de conhecimento, porque eu pulei uma parte, desculpa, gente. Depois que a gente fez a abertura, a gente fez um mapeamento de conhecimento antes da capacitação. Na segunda turma a gente mudou, mas na primeira a gente fez esse mapeamento de conhecimento antes da capacitação.
e quando a gente estava fazendo o mapeamento de conhecimento, as pessoas ficaram um pouco perdidas, porque elas esperavam, como a gente é Unibrad, a gente não tinha ainda cultura de gestão de conhecimento, a gente não tinha feito a capacitação antes para eles ficaram esperando que a gente falasse o que seria o programa, e a gente fez um mapeamento. A gente fez primeiro a parte de quais que eram as atividades deles, né? Então, pediram para eles elencarem isso em grupos, a gente separou as células, como a Ana disse, né? Tinha cada área separada, os mentores e os mentorados juntos daquela determinada área. Então, eles mapearam as atividades, depois das atividades, eles mapearam quais conhecimentos seriam necessários para realizar aquelas atividades. Baseado no conhecimento, o que era, quais conhecimentos estava disponível, onde estava disponível, ou se estava disponível dentro de uma pessoa, né, na cabeça de uma pessoa. A partir daí, a gente fez o mapeamento do que era crítico ou não, isso tudo numa planilha em Excel, né, e daí depois a consultoria levou isso, tabulou, voltou para os funcionários, e os funcionários revisaram, né, para verificar se estava ok ou não, e a partir daí a gente fez a capacitação dos mentores, dos mentorados em sessões distintas. Depois disso, a gente fez as sessões, fez as reuniões periódicas, e no final a gente fez um encerramento, e esse encerramento novamente com a diretoria executiva, né, a diretoria da área, falando com os funcionários e celebrando, né, todos os levantamentos, e fazendo um encerramento, trazendo uma consultoria também, para falar da parte comportamental também, porque a inspetoria, ela tem como eu posso falar, ela tem um papel muito, entre aspas, pesado de auditoria dentro do banco, né? Então, a gente trouxe uma parte mais comportamental para eles, para encerrar o programa. E aí, enquanto indicadores da área, a gente, do projeto, quanto indicador do projeto, a gente tem os checkpoints mensais com os mentores, então a gente ficava vendo, acompanhando o projeto para ver quantas reuniões cada mentor havia feito, né? Então, a gente fazia esse acompanhamento, isso era um indicador para a gente. Um outro indicador eram as pesquisas eletrônicas periódicas, então mandávamos para os mentores e os mentorados para verificar como que está indo o programa, né? Como que você está, quais são as suas dificuldades, ou o que você está gostando, o que você não está gostando, porque daí a gente fazendo as reuniões periódicas com os mentores e os mentorados, havia trocas, né? Nós falávamos com todos, a consultoria entrava, falava com todos, e então a gente meio que parametrizava a resposta que vinha do funcionário na pesquisa eletrônica versus a reunião periódica que nós tínhamos. Então, a gente conseguia bater e ver exatamente como que estava indo, e isso vinha na reunião também presencial. Então, a gente fazia esse acompanhamento, e no final, a avaliação dos mentorados e os líderes dos mentorados. E essa avaliação, acho legal falar, a gente fez uma avaliação antes, para as pessoas falarem como é que onde eu estou dentro desse conhecimento que é crítico, em que fase que eu estou, né? Em que nível que eu estou desse conhecimento. E depois do programa, como é que eu me sinto
onde eu me enquadro dentro desse conhecimento? E líder, onde você vê o seu funcionário hoje, né, lá no começo, e como que ele está agora, depois do término do programa. Então, esses foram os indicadores que nós fizemos. Bem, aqui algumas das lições que a gente aprendeu em toda essa jornada, né? A primeira foi que a gente precisava focar em uma única consultoria que fosse especializada em gestão do conhecimento. Então, todo esse programa que a Carol descreveu, a gente contou com uma consultoria especializada em GC somente na etapa de mapeamento do conhecimento. Nas demais etapas, que envolviam a capacitação dos mentores e mentorados, os checkpoints, o acompanhamento das sessões, o apoio consultivo mesmo durante todo o processo de mentoria, ele foi feito por uma outra empresa que era mais focada no desenvolvimento de soft skills. Porque era uma necessidade que foi trazida para a gente lá no começo do programa, que esse público precisava desenvolver mais essas habilidades. Eles eram muito hard skills, muito técnicos, eles precisavam de uma pitada aí, né, de soft skills ao longo de todo esse programa, né? Então, o primeiro aprendizado foi que a gente precisava focar em uma empresa só, para que a gente pudesse ter, não que o primeiro resultado não foi bom, mas para que a gente pudesse ter ainda mais consistência e mais foco em gestão do conhecimento e um pouco mais de estrutura, né, nesse conhecimento que ia ser compartilhado. Outro aprendizado também foi que a gente viu que as lideranças médias, elas podem ser um grande obstáculo para um programa como esse, se a gente não as envolve desde o início. Então, como a Carol descreveu, nós contamos com o apoio da diretoria do departamento, ele foi um grande patrocinador, ele repercutiu muito esse programa, inclusive até para a alta diretoria do banco, para a presidência do banco, né, tomou conhecimento desse programa, mas a liderança média, que estava ali no dia a dia com os mentorados principalmente, eles ficaram, a gente teve essa sensação, né, Carol, de que eles ficaram um pouco assim... tristes de não terem sabido desde o começo, né, de terem sido consultados somente para uma avaliação de como é que o funcionário dele estava indo, né, enfim. Então, a gente viu que precisava ter uma comunicação mais aberta, mais assídua aí com eles desde o começo, né. E também, como a gente falou, a gente queria mais estrutura, né, nas trilhas de aprendizagem, porque como envolve o compartilhamento de conhecimento muito tácito, muito ligado à prática, acaba que cada mentor, por mais que ele tenha tido uma capacitação sobre a postura que ele precisa ter durante essas sessões de compartilhamento, né, ele precisa saber exatamente que caminho percorrer, por onde que ele vai começar, né, do conhecimento mais simples até o conhecimento mais complexo, né, e não simplesmente ele ir ali durante 6, 7 meses e falando, passando conhecimento para aquele mentorado, né, mas sem considerar que cada um daqueles mentorados tem uma necessidade, está num nível diferente do conhecimento, tem necessidades diferentes, então a gente viu que a saída para isso seria fazer trilhas de aprendizagem personalizadas para cada mentorado, com a participação do mentor, para que ele soubesse exatamente que caminho de conhecimento percorrer com cada uma das pessoas, né? E a gente viu também, né, Carol, a necessidade de usar melhor o nosso ambiente online, né? Isso. A gente não tinha antes dessa plataforma que a gente tem agora, que a gente subiu em 2018, antes dela a gente não tinha nenhum ambiente de compartilhamento de conhecimento online. Então, com esse programa, a gente começou a usar a comunidade dentro da plataforma que nós usamos hoje, é a Cornerstone, e a gente abriu as comunidades somente nesse primeiro projeto, a gente abriu uma comunidade somente para os mentores trocarem informações. Só que como a gente tem muito forte essa cultura do curso presencial, do encontro presencial, as pessoas não tinham esse hábito de entrar dentro da plataforma e fazer a troca tanto de experiência quanto de consulta mesmo daquilo que a gente deixava de handouts para eles consultarem. Então, a gente foi vendo que a gente precisa estimular essa cultura de compartilhamento
E depois acho que a Ana pode até comentar mais como que está hoje, né, porque acho que esse foi o primeiro projeto, e depois agora a gente tem várias comunidades, e provavelmente por conta da pandemia fez-se necessário essa criação para troca e para como repositório também. Então, como lição aprendida, a gente entende que é necessário estimular essa cultura de compartilhamento, e que não adianta fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso tem que ser constante, uma constante, e isso a gente está aprendendo muito dentro dos movimentos da plataforma, não só com as comunidades, mas também começando a colocar grupo de estudos para permear os cursos que a gente tem dentro da Unibrad. Acabou. E esse aqui são os nossos contatos que a gente deixou aqui para vocês. Não sei se a gente fez dentro do tempo, né, Aninha? Eu acho que sim, eu estou acompanhando aqui, acho que deu exatamente 20 minutos. Que legal. Mais um pouquinho, mas... meninas, parabéns pela apresentação, foi muito legal. Tem algumas perguntas aqui, mas eu queria fazer uma minha antes, que é um tema que eu me interesso, né, que é sobre a cultura, né? Vocês colocaram ali, você até comentou um pouquinho mais, né, que precisa ser fortalecida, né? Mas que iniciativas, né, ações, práticas, o que vocês estão fazendo, né, para construir essa cultura de compartilhamento, né, de colaboração? Quais são essas iniciativas que vocês vêm trabalhando para essa construção de cultura? Posso falar um pouquinho, Carol? Aí você vai falando aí também. O banco, ele vem há 3 anos já passando por um grande momento, assim, movimento de transformação digital, em que a colaboração, a cultura de compartilhamento, ela está cada vez mais presente, né? Então, cada vez mais a gente tem apostado na implementação de comunidades de prática. A gente tem algumas comunidades funcionando nesse contexto da transformação digital, que a gente chama de chapters, né? E que vem com o objetivo de traduzir para a prática um pouco mais essa cultura do Lean, do ágil. Então, essas comunidades a gente começou esse ano, nós temos 3 comunidades já ativas, uma falando de engenharia e arquitetura de TI, que reúne esses profissionais, a gente tem uma outra falando só sobre a gestão ágil, e a gente tem uma outra falando sobre experiência e estratégia digital, focando mais o cliente, né? E agora a gente tem uma que vai ser inaugurada, que é para liderança, né? Para discutir mais esses problemas do dia a dia que o líder vai enfrentando aí nesse novo modelo de liderança Lean ágil, né? Então, uma das saídas que a gente tem visto e que está, assim, sendo muito orgânico são essas comunidades, né? Como a Carol falou, também tem as comunidades online, né? Não necessariamente elas têm uma comunidade presencial acompanhando, mas a gente tem visto, principalmente nas áreas de TI, um grande apetite por essas comunidades, por eles terem, assim, muita necessidade de um conhecimento extremamente técnico, especializado. São comunidades que têm dado bastante certo também. Como universidade corporativa, a gente tem sempre procurado colocar nas nossas soluções de aprendizagem algo que remeta muito à troca, à prática, à colaboração, à deshierarquização da relação, então o líder participando ali também junto com as pessoas, achatar um pouco, né, essa vertical aí tão hierárquica que a gente vê. São movimentos, assim, pequenos, mas que a gente entende que eles, sendo feitos com constância e com intenção, a gente consegue ter um resultado aí a um prazo médio, assim, a gente consegue ter uma mudança. E o olhar da liderança do banco está muito voltado agora para esse movimento do ágil, em que a colaboração é coração, né, de tudo isso. Então, a gente vê que a gente está cada vez mais tendo espaço para essas práticas e para propor coisas novas. Não sei se a Carol tem alguma outra visão ou complemento. A gente vê também, além da Unibrad, alguns outros movimentos até de dar para o funcionário
outras ferramentas que ajude a co-construir conhecimento. Então, por exemplo, esse ano, a área que é de consultoria organizacional, ela, que é uma outra área, não é do RH, ela lançou, junto com a Microsoft, o Teams, e está fazendo um movimento de divulgação da ferramenta, para uso da ferramenta, tanto para fazer reunião, para compartilhamento de arquivo, para criar arquivo junto, né, porque dá para fazer isso pelo Teams, bem como uma outra ferramenta da Microsoft, que é o Yammer, que é a rede social, né? Então, você vai vendo que vem por todos os lados. A Unibrad, ela faz, ela apoia, e a gente vê, principalmente por conta da pandemia, essa necessidade da gente fazer isso virtualmente. Então, a gente tem visto isso, a gente está lançando também, lançou 20 cursos, e alguns desses cursos falam exatamente disso também. A gente fez uma parceria com uma outra empresa, são vídeos estruturados em uma trilha única, falando de crowdfunding, falando de colaboração. A gente tem um portal dentro da plataforma que chama Colabora, e a gente traz conteúdos a respeito de colaboração. Então, são várias frentes que estão acontecendo, tanto da Unibrad quanto da organização Bradesco. Legal. Tem duas perguntas aqui da Larissa, e ela está perguntando, na verdade são três. Ela está perguntando qual foi a duração total do programa de mentoria, quais as principais dificuldades relatadas pelos participantes nos checkpoints mensais e como a equipe de gestão do programa atuou nessas dificuldades. Posso começar? O programa ele durou 6 meses, e entre o início, né, a abertura e o encerramento, de fato que o encerramento levou um tempinho para acontecer, foram 7 meses, né, ao todo. As principais dificuldades, assim, Carol, você vai me ajudando a lembrar aí do que você viu também, mas eu lembro, assim, de uma dificuldade relatada foi que, assim, o mentorado, ele não entendia por que ele tinha sido colocado com aquele determinado mentor, porque o mentor era de uma área e ele era de outra, se não me engano, era da área fiscal e o outro contábil. E a união dos dois na mentoria foi justamente para que, principalmente o mentorado, ele tivesse uma ampliação da visão dele globalizada sobre o trabalho, sobre o processo, onde que o processo dele impactava, onde começava. Então, era um dos objetivos, que era a ampliação da visão globalizada do mentorado, né? Mas ele, no primeiro mês ali, ele não estava captando, e aí, por meio desses checkpoints, a gente conseguiu alinhar, conversar particularmente com ele, né, isso muito com o apoio da consultoria interna de RH, que é quem atua mais diretamente na área, né, está ali mais presente, e ali foi clareando para ele falou, agora eu entendi um pouco melhor por que eu estou com essa pessoa e por que ela está me passando esses conhecimentos, essas experiências aqui, né? Então, a nossa atuação foi muito assim, caso a caso, né? Eu lembro também de uma outra situação em que o mentor, eles enfrentavam uma barreira de distância, porque o mentor, ele ficava, se eu não me engano, na matriz em Osasco, que é onde o Bradesco fica, né, a sede, e o outro ficava em Alphaville. Então, eles não trabalhavam no mesmo prédio, no mesmo lugar. Então, eles tiveram essa barreira, o mentorado falou assim, puxa, o meu mentor, eu tenho que falar com ele só por telefone, mas eu queria um pouco mais de contato. Então, a gente percebeu essa necessidade também de ter esse tete-a-tete, esse contato pessoal e mais personalizado também. Ô, Ana, agora isso não aconteceria, né? Porque pois a gente seria mais natural. Online, né? E aí, acho que ele tinha até essa dificuldade, porque ele estava longe e tinha os outros dois que estavam perto do mentor, né? Então, acabava que, pelo fato dos dois estarem perto e ele estar longe, era uma reclamação também. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei também que existia
imagina assim, que além da mentoria, ele tinha a atividade dele. Ele não deixou a atividade que ele tinha no dia a dia. Então, alguns mentores não conseguiam fazer as reuniões naqueles prazos que a gente tinha colocado por conta de outras atividades, não conseguiu encaixar aquilo na agenda. Isso foi um ponto de reclamação também, né, Ana, em alguns checkpoints. Eu acho que o que deu bastante peso para o programa foi aquela abertura com a diretoria e o acompanhamento, o incentivo que o diretor fazia constantemente a esse grupo. Ele sempre elevava, né, esse grupo de mentores, mentorados, como pessoas que estavam fazendo acontecer uma nova cultura ali dentro da inspetoria. Então, acho que isso dava bastante incentivo e força para a gente, como RH, para retomar esse propósito e essa importância a todo momento que uma dificuldade surgia como essa. Uma outra dificuldade que eu lembro aqui também que foi relatada, isso no comecinho também, foi que uma mentorada, ela se achava, né, mais experiente do que o mentor dela, e ela falou, não entendo por que eu não sou mentora do programa, e por que eu sou mentorada, né, e ela levou um tempo, né, um tempo dela para ser convencida de que realmente ela tinha bastante coisa para aprender. Então, foi por meio da relação, do dia a dia, das sessões de mentoria que ela foi vendo quanto mas ela chegou a expressar isso, a procurar a consultora de RH, falando assim, eu não preciso ser mentorada, eu tenho que ser mentora. Então, um programa como esse, ele desperta vários tipos de reações, né? Umas positivas, outras nem tanto assim, Engraçado mas que a aí a resposta gente está vai... na própria pergunta dela, né? Sim. O fato dela não entender, né, já é a resposta do porquê que ela não é mentora. Sim. E aí, o que teve também, a gente colocou, acho que como lição aprendida, que veio muita reclamação quando a gente fez o primeiro encontro de mapeamento. A gente fez encontro de mapeamento de conhecimento sem fazer a capacitação. A gente levou várias. Por quê? Porque as pessoas não conheciam o processo. Por mais que a gente contasse para as pessoas, que era aquela primeira etapa, isso foi uma lição bem legal que a gente aplicou a partir da segunda, que vamos fazer a capacitação completa, contar a experiência completa, não só o mapeamento, mas tudo, e depois a gente faz o mapeamento. Então, e isso veio bastante de reclamação, né, Ana? A gente... Eles não entendiam por que eles tinham que passar por aquilo, imagina. Somos o departamento um dos mais organizados do banco, para que a gente tem que ficar aqui, né? Enfim, mas foram essas as lições. Não sei se respondemos aquela lista tinha de curiosidade, mas essas foram as lições aí. O Felipe Taveiros, né, da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, fez uma pergunta interessante aqui, ó. Como a Unibrad pretende conectar a gestão do conhecimento acumulado, né, dos funcionários sêniores com o conhecimento oriundo da inovação? Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, né? O sistema Pix pretende mudar todo o sistema bancário de pagamentos e transferência. Como harmonizar o conhecimento acumulado com o conhecimento inovador que surge de maneira muito acelerada? Vou passar a vez para a Carol também, para responder essa. A gente entende, e isso vem meio daquela roda de gestão de conhecimento, que conhecimento, a partir do momento que a gente cria, faz troca, colabora, guarda conhecimento, todas essas práticas juntas, elas aglutinadas e sendo acompanhadas, não sei se eu estou respondendo da forma que ele gostaria que eu respondesse, mas a gente entende que fazendo gestão de conhecimento, a gente consegue ver aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que vem do mercado enquanto demanda e inovações para a gente criar coisas novas, né? Então, na medida que a gente vai tendo, e assim, os departamentos de TI, eles estão muito preparados para isso, eles já têm até
projetos que não estão sendo lançados no mercado, mas eles estão testando com públicos específicos para blockchain, para essas demandas que vêm, né? Recentemente, foi essa semana, nem te contei, Aninha, a gente foi feita uma reunião com a área de TI, porque vai haver um mapeamento de conhecimento, não em formato de curso, mas de autoafirmação, né? A área precisa desses cursos, as áreas de tecnologia precisam desses conhecimentos, esses conhecimentos eu vou me avaliar se eu tenho, em qual nível eu estou, e desse conhecimento que eu tenho, o meu gestor vai me falar assim, você se classificou nesse nível, eu concordo que você está, eu discordo que você está, e a gente vai fazer esse repositório bem grande dentro da plataforma. Eu acho que todos esses movimentos vão nos ajudar para inovar, porque daí, em cima da pergunta que você fez, eu vou saber quem são os especialistas da organização, e é engraçado que tudo isso começa em TI, né? Então, quem são os especialistas das áreas de TI? Então, diz que a TI que puxa e eu acredito muito nisso, mas acho que isso aconteceu no Itaú, eu lembro, sei lá, em 2015, que eu vi uma palestra do Itaú falando sobre isso também, a TI puxa a evolução da empresa. Então, eles estão começando a fazer isso, vão ser um grande case de gestão de conhecimento, de mapeamento de conhecimento dentro da organização, e provavelmente disso a gente comece a puxar para outras áreas, né? Eu acho que é dessa forma e aí, a partir disso, desse mapeamento sendo feito dentro de TI, vou falar especificamente de TI, é que a gente, tendo muito estruturado dentro da plataforma, a gente já vai saber que conhecimentos são necessários a partir desse grande gráfico, né, que a gente precisa trabalhar e começar a ser mais proativo do que reativo, recebendo as demandas, a partir desse grande mapa. Muito bem, meninas. Parabéns pela apresentação. A gente já chegou no nosso horário aqui. Tem mais algumas 2 ou 3 perguntas que foram feitas de forma ampla, acho que foram respondidas, mas eu vou colocar lá no Telegram para vocês, tá? Onde está todo mundo ali, né, no nosso coffee break digital, e aí vocês podem responder para eles ali de forma mais específica, né? Pode ser por áudio ou escrito, da forma que vocês acharem mais adequada. A gente vai dar continuidade, então, na nossa sessão de hoje, com o Rodrigo Fischer, do Banco Central do Brasil, com o caso Soluções para a Identificação e Localização de Talentos e Planejamento para Sucessão de Conhecimentos no Banco Central do Brasil. Rodrigo, tudo bem? Bom dia, gente. Tudo jóia? Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado, Carolina. Vocês fizeram uma excelente introdução para mim. Essa última fala, então, foi uma coisa assim que tem tudo a ver com o que eu vou falar. E, assim, muito legal esse caso de vocês. É sempre bom ver gente falando que a gente volta e meio desanima, né? E aí vem alguém e diz assim, cara, eu tenho problemas, eu estou enfrentando, eu estou lutando, eu vou conseguir. E o bacana é isso, é que a gente leva essa injeção de ânimo para persistir, né? É muito legal. Bom, eu vou, sem mais delongas, agradecer a SBGC por deixar eu falar com vocês. Bom, o nome da apresentação é gigantesco, Soluções para Identificação, Localização de Talentos, etc, 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 porque eu vou apresentar para vocês 3 ideias, né, em 3 estágios diferentes, uma implantada, uma em fase final de implantação e uma em análise, exatamente para a gente discutir isso que a Carolina estava falando para a gente, sobre mapeamento de talentos, conhecimentos, mobilização de conhecimento na organização, tá? Meu nome é Rodrigo Fischer, eu trabalho na Universidade Corporativa do Banco Central, na coordenação de gestão do conhecimento, tá? Que fica lá dentro da Universidade Corporativa. Então, sem mais delongas, o Banco Central, basicamente o Banco Central é uma autarquia com 3.500 servidores, né? Sediado em Brasília, a gente está presente em 10 praças, né? São Paulo e Rio são as 2 maiores além de Brasília, e a gente tem, apesar de termos o nome de banco, nós não somos um banco no sentido estrito da palavra, né? A gente tem 2 missões, uma é assegurar a estabilidade e poder de compra da moeda, que a gente entende como controle da inflação, e o outro é um sistema financeiro sólido e eficiente,
que é não deixar o nosso sistema financeiro quebrar através de fiscalização e supervisão, né? Então, essas são as duas grandes missões no banco. E o nosso papel na UniBC é o quê? É garantir que o banco consiga realizar suas missões, suporte, né? Então, a gente tem uma visão lá, que a gente começou há mais de 4 anos, que diz o seguinte: o nosso objetivo não é realizar aprendizagem nem dar cursos. Nosso objetivo é que a aprendizagem ocorra no banco, de qualquer forma, desde que ela seja ágil, transparente, integrada, inovadora e com foco na melhoria do desempenho. Ou seja, nossa visão não é o UniBC fazendo desenvolvimento de pessoas, e sim suportando o desenvolvimento de pessoas em qualquer momento, em qualquer situação da organização, né? Então, a gente tem 2 áreas fortes de atuação, 2 ligadas no desenvolvimento de soluções educacionais, alinhadas sempre ao negócio e à geração de valor, né? E a outra é, já mais no sentido mais amplo da gestão do conhecimento, é que a aprendizagem organizacional aconteça de qualquer forma, tá? Então, falando um pouquinho de contexto, tem alguns textinhos aqui, mas basicamente é para dizer o seguinte: a coisa está ficando cada vez mais complicada. Por quê? O ambiente interno e externo está cada vez mais complexo, né? O pessoal falou do PIX aí. Imagina, o PIX, além da área de TI, tem toda uma parte regulatória que tem que ser pensada, desenvolvida, organizada, toda uma parte de supervisão, fiscalização, ou seja, é todo o desenho do negócio, não é simplesmente a implantação técnica da solução. Isso vale para tudo que a gente faz, né? A gente tem o nosso estoque de conhecimento, a gente está cada vez eliminando as redundâncias, né? E perdendo conhecimento em alguns casos, né? Então, por isso a gente precisa de mais colaboração, a gente precisa de tecnologia, abrir novas oportunidades, a gente está enfrentando novos modelos de negócio, e a gente tem uma coisa que acontecia pouco na organização, que é a mobilidade interna, tá? Então, esse é o contexto. Então, assim, esse aqui, nos últimos 10 anos, é o nosso quadro, para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou falando, só um contexto, tá? Isso aqui é gente no banco. Então, a gente caiu nos últimos 10 anos, a gente caiu a 1.300 pessoas, tá? E a última vez que entrou gente no banco foi em 2014 ou 2015, né? Então, assim, fazer mais com menos, mais produtividade, mais colaboração, etc. Né? Esse nosso cenário exclusivo do banco, todo mundo vive esse cenário, né? E aí, como é que a gente vem trabalhando? A gente, na Universidade Corporativa, a gente focava muito nos cursos, né? A gente focava, até 3, 4 anos atrás, grande parte do nosso esforço era em desenvolvimento de soluções, né? Que é realizar cursos, basicamente presenciais, ou eventualmente mandar servidores para cursos abertos, né? Pouco foco na colaboração e quase nada naquilo que é o principal, que é a aprendizagem no dia a dia. E a gente tem exatamente buscado a mudança nesse foco, onde o nosso 10% é muito fácil, fazer curso, desenvolver curso, não é que seja fácil, o processo já está definido bem claro. O difícil é a gente capturar, estimular a aprendizagem colaborativa e capturar a aprendizagem individual no dia a dia, que é exatamente essa discussão que a Ana Cláudia e a Carolina estavam tendo antes com a gente, né? Como é que a gente trabalha isso? Mentoria tem tudo a ver com isso, né? Então, a gente foi desenvolvendo em novas tecnologias educacionais, começou a trabalhar gestão do conhecimento, parcerias, e uma série de coisas para trabalhar essa mudança de foco, né? E aí, no KM 2018, eu apresentei essa figurinha aqui, num painel que eu participei, falando do ecossistema de aprendizagem que a gente estava montando, que o que era? Era exatamente como é que a gente junta todas essas coisas focando no resultado da organização. Então, a gente está falando em diagnóstico de necessidade de aprendizagem, não de educação, a gente está falando em metas e indicadores, né? A gente está falando de como medir isso, a gente está falando de como fazer esse desenvolvimento, e tudo alinhado à estratégia, né? Então, essa é a filosofia, não sei se vocês estão vendo mal, e a estrutura de implantação você tem um LMS, onde você oferece os cursos online, e mesmo os cursos presenciais suportados por online, para as comunidades de prática, por exemplo. Você tem os sistemas internos, você tem toda uma parte de Learning Analytics aqui para fazer o registro de toda a aprendizagem que ocorre, e aqui todos os modais onde você pode fazer a aprendizagem, tá? Então, esses são conceitos bem genéricos para mostrar o que a gente vem trabalhando ao longo desse tempo, né? Então, quando eu mostrei isso aqui em 2018, a gente estava no comecinho, agora a gente já começando a ter resultados, né? Então, o que a gente ao longo do tempo tem? Bom, a gente tem um processo de diagnóstico e prognóstico de necessidades bem desenvolvido. A gente tem uma taxonomia de conhecimentos que a gente desenvolveu. Então, a gente tem uma taxonomia de conhecimentos em 3 níveis, e para cada conhecimento do 3º nível, eu tenho os especialistas no banco. Então, aquilo que a Carolina estava falando, a gente desenvolveu ao longo do tempo. Só isso não basta, viu, Carolina? A manutenção disso aqui é cansativa também, porque as pessoas mudam, desenvolvem, né? Mas, ou seja, eu consigo indexar todas as minhas ações de aprendizagens, formais e informais, nessa taxonomia,
e consigo identificar quem são os especialistas em cada uma delas, que eu posso chamar de fontes de conhecimento nessa taxonomia. Eu tenho a cadeia de valor, né, onde eu tenho processos de trabalho no banco bem definidos, e eu tenho todo o sistema de apontamentos relacionados a eles, né? E eu tenho base de dados de boa qualidade, eu tenho um sistema de curadoria da informação, eu tenho política de curadoria da informação, ou seja, tudo isso foi desenvolvido ao longo do tempo, tanto pela organização quanto na UniBC, né? Os 2 primeiros na UniBC, os outros na organização, tá? Então, quais são os nossos grandes desafios, né? Primeiro, a gente explicitar e capturar os conhecimentos existentes na organização, coisa que vocês estavam falando também de mapeamento, né? E aqui o fundamental não me interessa como que esse conhecimento foi adquirido ou desenvolvido. Pode ter sido uma cocriação, pode ter sido um trabalho, um projeto realizado, pode ter sido um curso feito, pode ter sido uma reunião de trabalho que aconteceu, eu preciso capturar esse conhecimento, né? Eu preciso facilitar integração e compartilhamento de conhecimentos. Então, são as comunidades de prática, é a mentoria, é coaching, é qualquer forma assim, né? Apoiar os gestores e os próprios servidores do planejamento. Então, o gestor tem um papel fundamental de desenvolver a equipe, né? E de apoiar o desenvolvimento da equipe. Então, ele tem que ter ferramentas para isso também, né? E outras coisas são a gente usar mais a parte de Analytics, mais a parte de TI, para que a gente possa ficar dependendo menos de gente e mais de soluções. A primeira versão da taxonomia, por exemplo, também era uma planilha Excel atualizada à mão, né? Então, isso aqui é bem complexo, né? Eu vou falar, então, finalmente, das 3 soluções, né? A primeira é o Lynx, né? Que é um grande mapa que a gente chama de não é quem sou eu, que a ideia não a ideia é que as pessoas se apresentem para a organização, que elas digam quem são, o que fazem, o que sabem, né? Então, é uma solução que busca nos vários sistemas do banco para localizar as competências ligadas às atividades profissionais, tá? E ele serve como uma ferramenta de integração, porque ele permite que as pessoas identifiquem outras com mesmos interesses, mesmas formações, mesmas vontades, mesmos históricos passados, ou seja, é uma ferramenta para localização de talentos, mas também uma ferramenta de integração, tá? A segunda é o nosso DNA Conhecer, que é o nosso genoma do conhecimento, que é um grande painel onde os gestores e as equipes podem identificar o estoque de conhecimentos disponível, a forma de aquisição, tá? Para exatamente poder discutir a sucessão de conhecimentos, a atualização de conhecimentos e o desenvolvimento de plano de desenvolvimento individual ou coletivo de uma equipe, né? Então, basicamente, ele apresenta quem somos, o que sabemos, o que compartilhamos ou o que ensinamos, tá? E, por último, é o SARA, que é uma prova de conceito que a gente tem trabalhado, né? Que é o quê? A partir de todas essas informações de aprendizagem capturadas, lembra aquele modelinho da LRS, eu poder sugerir caminhos de desenvolvimento automaticamente, tá? Então, nesse mesmo painel, estava lá na São Paulo apresentando lá, trabalho junto com o Watson deles, exatamente o sistema de tutoria automatizada, tutoria digital. Então, a ideia aqui é exatamente essa, é analisar os caminhos das pessoas que estão em algum lugar, analisar as atividades realizadas, analisar os pares e, de repente, sugerir caminhos para quem está chegando naquele momento ou para quem quer se desenvolver. Então, são essas 3 grandes soluções. Eu vou mostrar rapidamente cada uma delas, né? O Lynx, aqui eu não vou entrar muito no detalhe do painel. Então, esse aqui é a cara do Lynx, tá? Então, gente, eu estou falando aqui, espero que sejam todos ouvindo, tá? Porque eu não estou vendo nada, a não ser a minha apresentação. Tá me ouvindo, Fernando? Tá ouvindo, Tá tudo certo. Tá transmitindo o pessoal, fica tranquilo. Quando eu começo a falar, eu viro uma metralhadora, então às vezes eu tenho que reduzir o passo. Então, essa aqui é a cara do Lynx, tá? Então, o que acontece? É uma ferramenta bem limpa, bem clara, né? E aqui o que acontece? Eu posso pesquisar, eu não vou mostrar a ferramenta funcionando, porque aparece nome de gente, né? Então não vou mostrar, mas assim, aqui eu posso procurar titulação. Então, aqui eu vejo, por exemplo, a pessoa é quem tem mestrado, quem tem especialização, quem tem doutorado, quem tem graduação. Informação acadêmica, eu vejo quem é formado em engenharia elétrica, em medicina, em biologia, né? Então, se eu clicar em informação acadêmica aqui, se eu pudesse clicar aqui, eu ia ver que o banco tem 37 dentistas, 43 engenheiros, 190 administradores, psicólogos, né? E eu posso ser, por exemplo, preciso de psicólogos, eu posso clicar e ver todos os psicólogos do banco, todos formados em psicologia, né? Posso buscar quem tem certificações, ou seja, quem é PMP, quem é CFA, quem tem, ou seja, qualquer certificação que for declarada, né? Quem fala idioma, então eu preciso saber alguém que fala russo, né? Eu descobri que o banco tem pessoas que falam russo, finlandês,
Viking ou coisas assim, né? Áreas de trabalho, idade, praças, né? E eu posso combinar essas coisas, né? Ou posso pesquisar nomes de pessoas, né? Também filtrando por aqui, ou posso pesquisar atividades. Então, por exemplo, se eu botar Fischer aqui, eu vou achar todas as pessoas que têm Fischer no nome, mas eu vou achar todas as pessoas que citaram Fischer em qualquer campo do seu currículo nos vários sistemas que eu estou compilando aqui. Então, por exemplo, se alguém declarar que usou a constante de Fischer em algum lugar, vai aparecer essa pessoa aqui. Se eu botar gestão do conhecimento, todo mundo que botou gestão do conhecimento em alguma ação de aprendizagem, em algum certificado, no seu próprio perfil, vai aparecer, né? Então, por exemplo, aqui é o caso do Rodrigo, que sou eu, tá? Então, o que acontece? Rodrigo é engenheiro eletricista. Então, se eu botar lá em titulação, vai aparecer engenheiro eletricista. Aqui eu pesquisei por gestão do conhecimento, né? Então, aparece aqui. O Rodrigo declarou que ele é bom de gestão do conhecimento, gerenciamento de projetos, aprendizagem e educação corporativa, né? Então, se eu procurar aqui nesses filtros da direita, eu vejo em que campo de informação vai estar. Se gestão do conhecimento está em cursos e eventos, se está na formação dele, se está em obras e publicações, se está em interesse, e assim eu vou varrendo por uma série de refinadores que tem. Deixa eu ver se tem aqui que eu não estou conseguindo mostrar, que é aqui embaixo que não está aparecendo. Tá? E aqui são os badges, né, que essa pessoa tem, né, que são o quê? Ele tem uma especialização, que é o meu caso. Eu tenho uma especialização, ou posso ter um mestrado, ou posso ter um doutorado. Eu tenho a certificação, tá? Eu sou facilitador, ou seja, eu dou cursos na organização, né? E eu sou uma pessoa de referência, ou seja, eu sou especialista num daqueles conhecimentos da taxonomia que eu falei para vocês. Tá? Então, aí eu consigo identificar. Se eu clicar em perfil, eu vou para a minha página de perfil. Se eu clicar aqui, eu vou ver meu currículo. E aí eu vejo aqui o meu currículo, tá? Então, aqui, ó, minha experiência profissional, minha escolaridade, ações educacionais, treinamentos, conhecimentos declarados, né? E o que eu posso fazer aqui? Eu associo as minhas realizações com os processos de trabalho. Então, como eu faço apontamento mensal no que eu trabalho, fica registrado aqui em processos, nos processos da cadeia de valor no que eu trabalho. Então, se eu preciso saber todo mundo no banco que trabalha com inovação tecnológica, eu posso localizar. Se eu quiser todo mundo no banco que trabalha com esse conhecimento aqui, definir conhecimentos estratégicos, eu consigo localizar, tá? Porque isso está associado à cadeia de valor. Então, eu vou cruzando essas informações. E aqui os campos onde eu posso selecionar. Então, essa ferramenta, quem sou eu, né? Alguém falou do Pix aí, e a gente, recentemente, usou para procurar pessoas, né, que tenham perfis que poderiam ajudar no desenvolvimento da solução, tá? Então, esse é o Lynx, né, que foi lançado esse ano, tá? E ele é bem legalzinho, cara, ele é muito bacaninho, a gente tem tido bons resultados com ele, tá? O segundo é o DNA Conhecer, que ele está em fase final de implantação dentro do nosso ambiente do ecossistema, né? E ele é um grande painel de acompanhamento, né? Só lembrando que no sistema, voltando aqui no Lynx, no sistema, eu posso declarar conhecimentos, eu posso declarar aprendizagem. Então, se eu quiser declarar um conhecimento tipo assim, eu aprendi Power BI. Como é que eu aprendi Power BI? Eu fiz um curso no YouTube. Então, eu vou lá no meu currículo e registro. Rodrigo sabe Power BI, e como é que ele adquiriu isso? Assistindo o curso do YouTube, fazendo o curso online, usando o DataCamp, né? Ou seja, não foi a organização que proporcionou esse curso, eu fiz no meu tempo vago, no meu horário de trabalho, isso não é relevante, mas eu declaro para a organização que eu domino aquele conhecimento a partir de agora, e a organização fica sabendo disso, tá? Coisa que só no formal, que é aquele 10% lá que eu falei, a gente fica muito limitado. Então, do autodesenvolvimento eu consigo capturar também. Então, o DNA Conhecer usa essas informações também, e o que ele apresenta aqui é um exemplo, né? Também tem os borradinhos aqui bonitinhos. Então, o que ele mostra aqui, né? Ele mostra aqui os filtros, né? Eu estou falando do DEPS, que é o meu departamento de RH, onde a UNBC está lotada, né? Então, aqui aparecem as pessoas, aqui a página do Lynx delas, né? Eu posso ter, por exemplo, aqui a previsão de aposentadoria delas, para saber a questão da sucessão de conhecimento, não coloquei aqui de propósito, mas isso a gente tem informação. Aqui os processos que essas pessoas apontam, e aqui os conhecimentos da taxonomia que elas dominam, aqui os filtros por ano, para saber aquela questão que a gente está chamando lá de depreciação do conhecimento, né? Quer dizer, um curso feito em 2010, 2011 já não tem tanta relevância em termos de atualização, dependendo do assunto, né? E se eu clicar no nome de cada pessoa aqui, né,
vai aparecer especificamente qual processo que ela aponta, então vai aparecer a mudançazinha aqui, né? E quais os conhecimentos dela. Então, eu consigo ver o estoque do meu departamento, eu consigo ver o estoque do meu componente, que são os vários componentes, eu consigo ver de uma pessoa, eu consigo ver de várias pessoas, né? E eu consigo enxergar isso. Então, isso aqui é a visão geral da minha equipe. Depois, eu posso ver exatamente o que sabemos, né? Aí são a nuvem de palavras, que são os conhecimentos da taxonomia, aqui quais os cursos realizados por essas pessoas participantes, então aqui geralmente esses de são ou os autodeclarados ou são aqueles que são cursos que a pessoa faz fora da organização patrocinada por ela, né? E aqui os cursos onde tem mais gente participando, né? Então aqui o que acontece? Eu consigo ver quem está fazendo o curso, quando, qual conhecimento associado, posso ver que eu tenho gaps na taxonomia porque não foi declarada, tá? E todo que é um painel feito em Power BI, ele é responsivo. Então, se eu clicar, eu vejo isso aqui tudo, né? Então, aqui é o que sabemos, né, e a forma de aquisição, né? E, por último, o que compartilhamos, né? É a mesma visão, só que aqui os facilitadores da minha equipe, que tipo de curso eles deram, em que data e qual taxonomia. Ou seja, são várias visões do mesmo conteúdo, onde eu vou podendo enxergar toda essa minha, de uma forma dinâmica, essas informações que eu estou coletando. Tá? Isso tudo feito de forma automática. Tá? O que eu preciso aqui? Que as pessoas declarem seus conhecimentos. Né? E, por último, uma visão mais de gestão, não de portfólio, mas uma gestão de conhecimento, porque, de novo, eu estou tentando capturar o conhecimento informal, né? Eu tenho aqui exatamente a minha taxonomia, quantas ações em cada né? Quais os cursos realizados, né? E quem fez esse assunto, e aqui por taxonomia. Né? Então, o que acontece? Vocês vão ver aqui que, principalmente, que eu estou em gestão da força de trabalho, educação corporativa, que eu estou olhando para o departamento. Eu estou olhando para o RH, né? Então eu vou ver esses assuntos. Se eu for lá para o departamento de pesquisa econômica, eu vou ver outros assuntos totalmente diferentes. Tá? Então, esse é o DNA Conhecer a Grande Visão. Né? E qual é desse painel? Esse é um painel para o gestor tático operacional. Né? Ou seja, ele não é a visão da organização. A ideia aqui é que o gestor possa ver a sua equipe, olhar o futuro dela, olhar seus desafios e discutir com a equipe como melhor mobilizar esse conhecimento. Tá? Então, o link se olha para a organização como um todo e o DNA Conhecer busca focar a própria equipe. Né? E o SARA, que é a terceira dessas soluções, essa é uma fase de prova de conceito, né? Que é o quê? A gente tem lá no banco desenvolver um laboratório de inteligência analítica, exatamente a parte de machine learning e inteligência artificial, exatamente para trabalhar essas questões de novas tecnologias. Né? E a gente propôs para eles acharam interessante, e estamos desenvolvendo com a gente essa prova de conceito, que é exatamente assim, partindo desse estoque de informações que eu tenho, processos de trabalho, ou seja, eu sei quem trabalha em quê, eu sei que conhecimentos as pessoas detêm, a forma como foi adquirido, há quanto tempo trabalha, o seu background, eu conseguiria, por exemplo, dizer assim, uma pessoa que veio para esta área agora, quais os caminhos que ela poderia se desenvolver para chegar ao expertise das pessoas que já estão lá, né? E a ideia é basicamente essa. Então, criar trilhas de formação emergentes, como diria o Winsberg, uma estratégia emergente, né? Exatamente a partir das informações. Por que isso é uma prova de conceito? O conceito é claro, é óbvio, mas você precisa de muita informação para isso aqui, informação relevante. Então, a gente está vendo se no banco a gente possui essas informações relevantes, tá? Então, viabilidade a gente tem, qualidade de dados para gerar informações relevantes a gente ainda não tem. Mas dentro dessa abordagem, principalmente da captura da aprendizagem informal, né, e do compartilhamento que a gente busca crescer. Tá? Eu não sei como é que eu estou de tempo aí, porque eu não esqueci de ligar o cronômetro, mas eu estou chegando ao finzinho aqui agora. Bom, resultados, né? Do que tem resultado do Lynx, a gente pode olhar 20% do quadro fez alguma atualização e faz atualização constante. Tá? A gente fez lançamento, fez uma campanha de lançamento, depois está fazendo uma campanha de sustentação, e assim a gente olha 20% do quadro, quando o diretor olhou e disse assim, nossa, só 10%, 15% atualizou na campanha de lançamento, eu super feliz e ela super triste, por quê? Porque a gente sabe que a gente está falando de cultura, a gente sabe que tem gente que nem lê e-mail corporativo, a gente sabe que tem gente que não entra na intranet, gente que não entra na intranet. E, de novo, Fernando, cultura é fundamental e está todo mundo tentando descobrir como trabalhar com isso e a gente faz o que a gente consegue, né? Você sabe muito bem disso. Então, assim, para a gente, 20% em 6 meses é algo que mostra que está ganhando algum tipo de tração, tá? E a gente tem processo de mobilidade interna, as pessoas atualizam, ou seja, já começaram a entender que faz sentido se mostrar para a organização o que elas sabem, quem elas são, tá?
E a gente está começando a usar em coisas lançadas. E outra coisa, foi lançado durante a pandemia. Um dos motes era identificar, assim, tem a parte de interesses pessoais também, né? Uma das peças era localize seus pares e marque um cafezinho, né? A gente tem que mudar para localize seus pares e marque um cafezinho virtual, né? Então foi bem nessa confusão, né? O DNA, a ideia dele é facilitar processos de gestão de história de conhecimento e sucessão de conhecimentos, né? Vocês viram a curva do banco lá de pessoas, e é exatamente isso. O pessoal lá do Bradesco falou em PDV. A gente não tem PDV no banco, a gente pede gente todo dia, assim como eles. Eu preciso ter essa visibilidade de quem está saindo, e se eu tiver essa visibilidade com 1 ano, com 2 anos antes, eu consigo preparar plano de sucessão de conhecimento. Essa é a ideia, né? Fazer a gestão ativa do conhecimento da organização e não passiva, né? Então, ter as informações, fazer a gestão ativa, e trabalhar sempre essa questão de atividades, processos de trabalho e conhecimento. Ou seja, como as competências estão sendo utilizadas de forma adequada, né? E aqui as principais lições aprendidas, né, que é uma clássica, a primeira, né? A gente está falando de sistemas, a gente está falando de geração de informação, então não é dados, é conhecimento para tomar decisão. Eu vou ser ousado aqui e dizer que eu estou querendo gerar sabedoria, entendeu? Na tomada de decisão. Difícil, mas a gente chega lá um dia. Trabalhar cultura, eu juro que eu não escrevi isso depois das meninas falarem, né? É sempre um trabalho de cultura, a gente também está trabalhando em comunidade prática, a gente também está trabalhando em colaboração, cultura é sempre um problema complexo para a gente trabalhar. Ter dados relevantes é fundamental. Vejam que nenhuma dessas ferramentas aqui são ferramentas de gestão e controle, ou seja, não estou gerindo o portfólio do banco, eu não estou preocupado em gerar relatórios organizacionais. Eu preciso de informações relevantes para tomar de decisão, tá? Tem uma grande diferença entre o olhar da organização e o olhar do gestor. Eu acho que um ponto relevante, né? Você tem que envolver o gestor no processo, porque a organização pensa na estratégia como um todo, na visão de longo prazo, o gestor tem as suas entregas para fazer, ele está perdendo gente na equipe, ele está recebendo mais funções. Então, assim, a visão do gestor é crítica, a ideia é dar instrumentos para o gestor trabalhar, né? Principalmente no tático operacional, e a cooperação com as áreas de negócio é absolutamente fundamental. Sem falar no patrocínio, né, gente? Sem patrocínio, você pode chover no molhado, berrar, ir para o corredor pregar, que não vai resolver nada, tá? Então era isso, era basicamente o que eu queria mostrar para vocês. A gente, sei lá, são brinquedinhos muito legais, a gente tem muito orgulho desses brinquedinhos, tá? Eles estão alinhados com uma estratégia de longo prazo, né? Os nossos ciclos no serviço público são longos, mas a gente tem conseguido desenvolver coisas bem bacanas, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Estamos abertos aí para conversa. Muito bem, Rodrigo, parabéns pela apresentação. Esses brinquedinhos todo mundo queria ter, viu? Bom, tem algumas perguntas aqui para o Rodrigo, mas também vou abrir, né, para que a Ana Cláudia Carol possa fazer perguntas para o Rodrigo, e o Rodrigo também possa fazer perguntas para Ana Cláudia e Carolina, desde que eles queiram, obviamente. Enquanto eles decidem aí, Rodrigo, o William Limonge está perguntando, né, esses sistemas, além de integrados entre si, se eles são integrados aos outros sistemas do banco. Vamos lá, eu não passei rápido. No banco tem como todo mundo, tem zilhões de sistemas legados, sistemas novos, né? Então a gente tem um sistema chamado sistema currículo, que é um sistema clássico, em DB2, sei lá, né? Não é minha área não, tá, gente? Eu estou só falando, lá do pessoal do TI. A gente tem SharePoint, a gente tem as páginas de intranet, a gente tem um sistema próprio, tudo sistema próprio, tá? Nada aqui é comercial. O que é bom e é ruim também, né? Então, o que acontece? Essas ferramentas são de integração, é por isso que é muito legal trabalhar com a nossa área técnica, porque a nossa visão é assim, não vamos construir nada novo, vamos usar o que a gente tem e vamos ver como é que a gente cruza esses dados. Então, por exemplo, o DNA é Power BI, eu estou fazendo pesquisa SQL em base, etc. e tal, e estou montando num Power BI, tá? O Lynx é uma ferramenta, ela é baseada em SharePoint, mas ela não é SharePoint, e ela não é uma base específica, ela faz uma montagem de base para gerar o resultado. Então, assim, são desenvolvimentos internos, tá? E, na verdade, não é um sistema integrado, ele busca informações nos vários sistemas, tá? Essa que é a ideia. A gente não está desenvolvendo o super sistema de gestão, não, isso não passa pela cabeça no momento, tá?
Eu queria fazer uma pergunta também. Não Vai sei se eu lá. estou atropelando a ordem aí, Fernando. Não, é assim mesmo. Quem Eu também vou querer fazer pergunta para vocês, viu? Não, legal, Rodrigo, vamos trocando sim. Você mostrou, achei muito legal esse sistema que ele traz uma visão bem clara, assim, por exemplo, para o gestor, do que ele precisa desenvolver na equipe, o que ele tem fortalecido, o que ele tem de déficit ali, né, em termos de conhecimento. E a minha pergunta é esse sistema que você mostrou disponível já, né, para o gestor, o quanto ele já faz parte do dia a dia do gestor, os gestores eles já internalizaram, já integraram isso, as práticas deles de gestão de pessoas, de desenvolvimento das equipes, ou não, ainda vocês têm que trabalhar bastante essa liderança para que eles tenham essa sensibilidade, essa ação, vamos dizer assim, de ir lá consultar as informações e aí aproveitar isso na tomada de decisão com as pessoas. Eu vou te decepcionar. Não, o DNA, o painel, ele não está implantado ainda, ele está em fase de implantação. Tá? Eu estou fazendo exatamente a fase final de checagem de dados. E Tá bom. o grande desafio que eu tenho é exatamente esse, porque a gente está chegando uma linha, vocês devem estar na mesma linha, né? A gente está adotando o famoso Power to the People, né? Quer dizer, houve um momento em que a universidade corporativa podia ir lá pegar o gestor pela mão e fazer aquele processo diagnóstico gigantesco, explicar para ele como isso era importante. Não cabe mais isso, principalmente com a aprendizagem informal, autodesenvolvimento. Então, o gestor tem que assumir esse papel. Então, a gente tem batido muito na parte de, não está com a gente, né, uma outra área que faz, a parte de, junto com a gente, obviamente, a parte de cultura e clima, a gente tem trabalhado muito forte com os gestores, obviamente, assim, gestor, desenvolvimento da equipe é responsabilidade sua, não delegue. Se você delegar, vira buraco negro. É você que conhece a equipe, você sabe o que ela tem. Eu estou te dando instrumentos de gestão, seja para gestão de desempenho, seja para gestão de conhecimento, seja para gestão de processo de trabalho, seja para priorização. Se você não diz, se eu te dou uma torre de processo para trabalhar e você não diz o que é prioritário e não orienta seus servidores, quem sou eu no departamento de recursos humanos para dizer isso para você? Então, assim, de novo, é cultura e a gente fornece instrumentos. É por isso que os 20% lá, né, a gente fica super contente quando, 20%, nossa, que bacana, quem me dera ter uma comunidade prática que tivesse 5% do pessoal envolvido, entendeu? Então, por isso que, assim, eu gosto de ver outras pessoas falando das suas dificuldades, que a gente, às vezes a gente baixa a bola, fica meio, caramba, né, que desgraça, a gente fica malhando ferro frio aqui. Mas é isso mesmo, tá? E o Lynx, a gente fica, é uma ferramenta de bisbilhotar a vida dos outros, né? Mas o que a gente quer é exatamente assim, apresente o que é legal de você, eu não quero saber, sabe, apresente o que é legal, diga o que você faz bem, diga o que você gosta de fazer, tem muito espaço para trabalhar, né? Agora é minha vez, posso perguntar? Pode. Duas coisas lá de mentoria, tá? É uma coisa que a gente tem pensado também, que é uma ferramenta fantástica para fazer gestão do conhecimento, até gestão do conhecimento transgeracional, né, intergeracional, é muito legal. Que é o seguinte, vocês colocaram as atividades de tutor, tanto de mentor, tanto o mentir quanto o mentor, como atividades do job description, ou seja, é meta dele também no seu trabalho, é uma meta que é avaliada, e vocês usaram alguma forma de gamificação para isso, ou não? Vocês conseguiram convencer as pessoas porque vocês são muito legais e muito boas de papo e o pessoal acredita nisso? Ou seja, gamificação e meta de desempenho. Entrou na brincadeira? Olha, entrou na discussão, né? A Carol sabe que essa discussão é bem longa, porque a gente vai tocando, né, Rodrigo, em vários pontos, e a gente sabe que só como universidade corporativa a gente não vai, a gente vai mais até um ponto, né? Mas a gente chegou, né, Carol, a procurar a nossa área, porque lá no RH são vários subsistemas, e o subsistema que cuida disso, dessa parte de job description, é uma área chamada carreira e sucessão, né, no RH. E a gente queria muito ter colocado isso como um indicador, como uma meta a ser perseguida de eu mentorar pessoas, até para que isso ganhasse visibilidade, importância, engajasse mais as pessoas. Não conseguimos fazer isso ainda, mas assim, continuamos persistindo aí nessa conversa, em puxar, provocar isso nas demais áreas.
A gente acabou tendo, como eu falei, um apoio muito grande, primeiro da consultoria interna de RH, que já tinha um histórico, uma credibilidade muito grande, muito fortalecida, a imagem, né, do consultor ali com a Inspetoria Geral ajudou bastante, o patrocínio, como a gente falou, da alta direção também colaborou, e a gente acabou que encontrou, né, Carol, pela frente, um grupo de mentores muito disposto, porque como eles já tinham bastante estrada na organização, né, eu mostrei que eles tinham lá 20, 30 anos, né, tinha mentor que de banco, ele tinha mentorado que tinha 30 anos de idade, e o mentor tinha isso de banco, né, então todos eles falavam, se sentiram muito honrados, falaram assim, não, eu quero deixar o meu legado, e isso passa por compartilhamento de conhecimento, com certeza. Então, eles foram muito bem, assim, dispostos, né, e eram muito disponíveis para fazer esse tipo de trabalho. Parabéns em dobro. E aí, assim, a gente teve, como a gente falou, né, esse apoio da executiva, e ter o apoio da executiva é uma forma da gente conseguir, como a Ana falou, né, esse renome, né, esse apoio, e a pessoa se sentir, como estava dentro do programa, como mentor, e os próprios mentorados também, né, Ana, eles se sentiam parte, mas assim, a gente tem a plataforma, e na plataforma a gente consegue gamificar algumas coisas, como em 2018, a gente tinha tombado a plataforma. Então, eu até estava no projeto aprendendo a usar a plataforma, e eu posso te falar que agora, em 2020, é que eu estou entendendo como ela funciona, e assim, eu fico meio que falando com o pessoal do RH para vamos fazer uma intersecção dos nossos subsistemas, porque a plataforma tem machine learning, a plataforma tem relatório, tem PDI, dá para fazer a parte de carreira, tudo entrelaçado, né? Então, a gente está ainda nesse movimento, e aí, Aninha, conta comigo também, para a gente colocar umas badges aí, porque dá para colocar, né, também a gente consegue começar a gamificar o projeto e começar a atrelar isso dentro do histórico do funcionário, né? Então, a gente está começando a colocar essa parte mais gamificada. Eu não estou falando de jogo em si, mas de ferramentas, né? Algumas coisas de gamificação, e às vezes até colocar pontos, e às vezes a gente esse ano está sem verba, mas talvez para o ano que vem pensar num repositório de troca, né, você tem os pontos, eu vou trocar por um curso, eu vou trocar por outra coisa, isso precisa ser pensado também, porque isso, as pessoas gostam, né, então acho que, e isso pode nos ajudar também a puxar mais o interesse por aprendizagem. Ô Rodrigo, tem uma pergunta aqui do público, da Alzenir Venâncio. Ela está perguntando se você acredita que a falta de atualização das informações do Linx pelos empregados se deve a uma estrutura menos dinâmica do funcionalismo público, onde as pessoas têm seus papéis definidos e a meritocracia não é muito valorizada. Bom, eu não vou falar pelo serviço público, eu vou falar pelo banco, tá? Porque é a única experiência que eu tive no serviço público, né? Só para parâmetro, né? Eu tenho, dá para ver pela minha cara, eu tenho um pouquinho de estrada aí, né? Podia ter, quem sabe, até ter um mentor aí, né? Se tiver precisando de um mentor externo, quem sabe, brincadeirinha, gente. É a questão de, assim, eu trabalhei muito tempo em iniciativa privada, estou no banco há alguns anos, e assim, o banco sempre teve um processo de mobilidade interna baseado em concorrências internas, em avaliação de currículo, etc. e tal, né? A baixa atualização, assim, primeiro as pessoas têm que ver valor naquilo. Então, muita gente que faz curso, quem faz mestrado, quem faz doutorado, quem se especializa em alguma coisa, atualiza. Quem gosta de evoluir na carreira, atualiza. Tem gente que está 20 anos, se você analisar, o cara está 20 anos, nunca fez um curso na vida, seja formal ou informal. Então, não é com essas pessoas que a gente está conversando. A gente está conversando com aquela massa crítica que tem estímulo, que quer participar. Então, assim, eu não vejo isso um problema do serviço público, não, tá? Eu vejo esse problema de as pessoas têm que enxergar valor na solução.
Na hora que eu coloco aquilo que a Ana Cláudia perguntou, o gestor vê valor, eu ainda não sei se ele vai ver muito valor, mas eu vou te dizer que se 20% dos gestores usarem a ferramenta, eu vou ficar feliz. Tá? A gente tem que conquistar o espaço, a gente tem que comer pelas beiradas, porque não se trata que... Eu não estou oferecendo um produto que vai revolucionar a vida de ninguém, eu estou oferecendo um produto que pode melhorar a vida das pessoas no sentido de facilitar processos dinâmicos da organização. Seja ela pública, seja ela privada. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Ninguém vai ganhar picolé, ninguém vai ganhar carro, ninguém vai se atualizar seu currículo, entendeu? Mas ele pode ser chamado para um projeto, ele pode ser consultado para uma nova posição, ele pode ser considerado para um projeto multifuncional ou matricial, que é o que está acontecendo na organização agora, entendeu? Não temos aquele negócio de ficar pegando e montando áreas. Precisamos desenvolver um produto novo. Aí você monta uma área com 20 pessoas para desenvolver aquele produto. Não, você vai montar uma equipe, vai desenvolver aqui um grupo de trabalho, sei lá o nome que vai dar, e vai desenvolver aquilo. Essa é a tendência inexorável, não só na iniciativa privada e no setor público. Né? Não estou nem falando de organizações matriciais, naquele jeito formal da palavra, mas é o jeito que uma coisa vai acontecer. Né? Hoje, por exemplo, o pessoal falou aí de contratar consultoria. Né? A gente contratou uma consultoria para desenvolver a nossa taxonomia de conhecimentos também, entendeu? Eu podia ter desenvolvido em casa, ia levar anos para fazer. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que levar muito em conta. Tudo que a gente gera, tudo que a gente oferece tem que gerar valor para a organização e para as pessoas, sejam servidores, sejam colaboradores, vou fazer essa pequena diferenciação. Tá? Então, eu não creio que tenha a ver com isso, não, com ser servidor público ou meritocracia, não. Eu acho que tem a ver com melhorar a vida de quem trabalha no dia a dia, tanto do gestor quanto do de fábrica, colaborador, sei lá, todo mundo. Tá? Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o que você está falando, em cima da pergunta da Aninha, porque, assim, fazendo gestão de plataforma, o que eu vejo é que as pessoas, às vezes, têm dificuldade, os próprios gestores têm dificuldade de entender relatório e de entender esses dashes, sabe? Então, eu queria fazer essa pergunta, como é que vocês fizeram ou estão fazendo para que as pessoas, se estão recebendo dúvidas, porque às vezes as pessoas também não tiram dúvidas, às vezes elas não usam, porque elas não entendem como é que usa, né? E é uma dificuldade que eu tenho tido até dentro do RH mesmo, para mostrar os relatórios que existem. Queria saber se você tem essa dificuldade, como que você está lidando com isso. Temos todas essas dificuldades, tá? Gerar relatório é super fácil, muito bacana gerar relatório, gráfico, etc. e tal. No caso do Lynx, a gente tem os relatórios que eu não mostro para ninguém, eu só vejo o uso, atualização, e a gente está fazendo a campanha de sustentação sempre com esse mote, tentando mostrar valor. Tá? Então, no tempo, a gente acredita que isso funcione. No caso do DNA ali, do dashboard ali, que é mais um dashboard, assim, eu estou naquela linha de dar cara a tapa, ou seja, é jogar no mercado e dizer assim, gente, ó, eu tenho essa proposta de solução para você, serve para alguma coisa? Porque a pior coisa é ninguém reclamar, né? Se todo mundo fica, não, bacana, muito bonito seu painel, etc e tal, aí vira para lá e diz assim, pô, mas para que serve esse negócio? O que eu vou fazer com isso? Não, mas parabéns, o painel é bonito. É isso que a gente não quer, né? Então a gente procura sempre aquelas áreas parceiras, aqueles gestores mais engajados, mais envolvidos, que a gente sabe que tem interesse e que tem vontade de colaborar. Ou seja, dançar com quem quer dançar com a gente, literalmente isso. Não adianta você pegar lá uma área que é totalmente quadrada e querer ir, não, vamos romper barreiras. Não, tem que ser aos pouquinhos. Eu não tenho solução, não. Assim, infelizmente, essa pergunta eu sempre faço para todo mundo que apresenta alguma coisa. Como é que você resolveu esse problema? Eu quero dizer assim, estamos trabalhando. Fernando, que vive disso, tinha que dizer para a gente como resolver essas coisas, pô. Como é que resolve o problema da cultura, Fernando? Você tem que responder e não perguntar. Olha, ainda estou construindo uma boa resposta. Por isso que eu estou sempre perguntando como vocês estão fazendo. Pessoal, a gente passou um pouco do horário aqui, como sempre, né? Mas tem mais duas perguntinhas, uma direcionada para o Rodrigo e uma para todos. Podemos fazer ou vamos encerrar? Vocês decidem. Pode fazer? Pode fazer. Então, primeiro eu vou fazer para o Rodrigo e depois a gente faz a geral aqui, tá? A Vânia Cristina, Rodrigo, está falando que gostou muito da ideia do Lynx, né? Quer implementar lá na CGE.
Aí ela está perguntando se vocês têm estratégias para que os funcionários conectem via links e compartilhem conhecimento, né? Além da ideia do café, se tem alguma coisa estruturada, com incentivo e direção, voltada para o compartilhamento de conhecimento específico. Tá, sim, tem, tá? É que são outras ferramentas, e aí basicamente eu vou falar, vou repetir o que a Ana Cláudia e a Carolina falaram, tá? A gente tem áreas de compartilhamento, a gente tem soluções está desenvolvendo soluções de compartilhamento, programa de mentoria, ou seja, usando as ferramentas clássicas. O Links é só uma ferramenta de busca, basicamente, né? Busca e localização. Mas a gente tem desenvolvido outras soluções, buscar desenvolver, que é exatamente nessa linha de comunidade de prática, desenvolvimento de wikis, etc. e tal, né? A gente está com um piloto de uma solução de colaboração, curiosamente também com a nossa área de tecnologia da informação, que geralmente é a mais gosta para alinhar com essas soluções, mas são outras coisas, tá? O Links é uma ferramenta que essas 3 ferramentas, a ideia delas é exatamente capturar aquilo que as pessoas estão fazendo nessas outras coisas de compartilhamento, né? Então, essas aqui são, digamos assim, as pessoas criam conhecimento, compartilham conhecimento, capturam conhecimento dentro ou fora da organização, registram de alguma forma, então a gente está desenvolvendo essas ferramentas de compartilhamento e de registro, e esses 3 coisinhas que eu mostrei aqui são exatamente aqueles que vão buscar essas informações, né, para montar esses painéis, né? Quem são as pessoas, outro, como é que está o conhecimento distribuído na organização, e o outro, como é que as pessoas podem evoluir de uma forma nas suas carreiras, tá? Então, são outras soluções. Tá? Ok. Bom, a pergunta geral para todos aqui, a Marília Rodrigues de Souza, na verdade, ela está dando um puxão de orelha aqui na gente, fale um pouco das métricas. Quais vocês usam? Como usam as métricas? Primeiro vocês, meninas, por favor, tenham a bondade. Fala, Aninha. Oi, Carol, pode ir falando aí que eu vou... Tá. A gente, como a gente falou, né, a gente não conseguiu atrelar com indicadores, mas o que a gente fez como métrica, assim, muito simples, eu vou falar que eu acho que é simples, a gente não conseguiu fazer de outra forma, mas a gente fez a métrica de o tanto de pessoas que se desenvolveram naqueles conhecimentos. Então, eu tinha os conhecimentos que são mapeados como críticos, eu tinha uma pessoa que conhecia aqueles conhecimentos críticos, e ao final do programa eu tive um aumento nesse primeiro caso, 300% ou um pouco menos, dependendo do tanto de conhecimento que a pessoa adquiriu, né? Mas a gente teve, essa métrica a gente fez, tô falando, imagina assim, ó, uma pessoa tinha conhecimento, eu espalhei para 3. Isso foi uma métrica, mas simples, né? E como é que a gente fez isso? Como é que a gente acompanhou? Justamente com aquelas sessões, aqueles acompanhamentos de como é que eu estou indo, a gente fez no começo uma unidade de medida para saber onde que as pessoas estavam, como elas se sentiam naqueles conhecimentos que foram mapeados, e depois, no final, como elas estavam, né? Então, pelo menos naqueles conhecimentos específicos, a gente teve um aumento de 200%, 300% por conta da quantidade de pessoas que estavam sendo preparadas. Certo, Aninha? Não é uma conta tão simples, né, Cora? Porque a gente está falando aí de 20, 30 anos de experiência em 6 meses, né? A gente não tem essa pretensão de achar isso, mas a Pelo gente é menos bem consciente de que foram, assim, as boas práticas, né? As principais boas práticas desse período repassada do mentor para o mentorado. Falando de métrica, Carol, extrapolando um pouquinho aqui a mentoria, mas falando da própria plataforma, né? Quando a gente olha para as comunidades online, a gente está nesse processo ainda de pensar as métricas, né? Porque como é tudo muito novo para a organização, a gente está aprendendo junto, né? Aprendendo bastante. Mas uma das coisas que a gente tem medido
né? Começado a medir na plataforma, né, Carol? Aí você vai falando de outras aí que você vai lembrando. Mas quando a gente olha para a comunidade, a gente tem procurado observar o número de adesões à comunidade, né? O crescimento do número de membros, quantidade de interações, né? Publicações, comentários que as pessoas colocam ali. A gente consegue, quando entra no ambiente da comunidade, a gente consegue ver o que a gente chama de placar de líderes, que são as pessoas que mais postam, mais interagem na comunidade, então a gente consegue ter ali um filtro de quem é que está mais interessado nesse compartilhamento aí voluntário, por iniciativa própria, né? Então, com a plataforma, a gente está conseguindo criar algumas métricas voltadas para o compartilhamento também, né? E aí, assim, voltado para cursos em si, eu acho que a gente tem muito ainda para aumentar. Hoje a gente fica olhando muito avaliação de reação, né? Então, a avaliação de reação, ela que é o nível 1, falando de curso, né? É o nível 1, eu estou entendendo o jeito que estou tendo esse feedback da pessoa de como foi o curso. Às vezes ela responde, às vezes ela não responde, ou às vezes ela reclama de coisas que não segue ali, não deveria ter reclamado. Quando a gente estava, por exemplo, presencial, muito vinha de coffee break, às vezes, sabe, assim, então não faz sentido algumas coisas, mas eu acho que a gente precisa ampliar mais essa parte de mensuração de resultado para entender a aplicação do conhecimento na prática, né? Então, eu acho que isso está no nível 3, que a gente usa a parte do modelo de Kirkpatrick Phillips. Então, vamos até o nível 5 do ROI. Pouquíssimas soluções, estou falando de curso, pouquíssimas soluções a gente vai até o ROI, porque também é custoso muitas vezes, né? Não dá para colocar, e aí eu vou te falar, uma dificuldade que você tem para fazer mensuração de resultado é conseguir que a área te passe o indicador. Isso é difícil. Se você não consegue o indicador lá na largada, quando ele está pedindo, a gente não consegue falar, não consegue mensurar resultado. Isso é uma coisa que a gente tem de problema. Eu tenho certeza que várias empresas têm, e eu acho que a gente está aqui falando abertamente e a gente tem muito para melhorar também nesse sentido, né, Ana? Sim. Rodrigo? Assim, do ponto de vista das três, das ferramentas ali, né, principalmente das duas primeiras, quer dizer, elas são ferramentas de apoio à gestão, então ela não tem indicadores claros. A ideia é, claro, indicadores de uso, de acesso, etc. e tal, né? Então, o Lynx tem o acesso ao indicador lá, mas ele não tem uma meta, tá? A gente estabeleceu uma meta ainda, até por não saber exatamente qual a visão clara que as pessoas teriam, tá? Então, a gente tem trabalhado isso, fazendo o ajuste em função disso, né? Então, o nosso objetivo é que seja um instrumento útil, né? Como a gente tem usado, ele tem sido útil para as demandas, né? No caso do DNA, como ele não foi lançado ainda, eu não tenho uma métrica, mas a ideia é que todos os gestores trabalhem e contribuem com isso, né? Agora, como a Carolina falou, em termos de ações na universidade corporativa, a gente também faz avaliação, né? A gente faz as avaliações de reação, nosso foco é avaliação preditiva, né? Porque a gente faz avaliação lá a gente usa basicamente o Kirkpatrick, né? Só que a gente usa um outro modelinho um pouco diferente lá do McGill's, lá, com a equipe canadense lá, que o foco é realmente capacidades operacionais, capacidade da organização, de capacidade de processo. Então, a gente faz a avaliação de impacto, e a nossa avaliação de impacto ela não é com base nos indicadores da área de negócio, porque isso é difícil, mas é para avaliação por gestor e por pares, né? Mas não avaliação de desempenho, sim avaliação de aplicação da ação. Então, o cara faz um curso de Power BI, por exemplo. Você faz a avaliação de impacto perguntando para ele, escuta, você está usando, você acha que vai usar? Isso é aplicável ao seu trabalho, etc e tal. E 3 a 6 meses depois, você vai perguntar, e aí? Pergunta para o gestor dele, o cara está usando? O trabalho dele melhorou, etc e tal. Então, mas também fazer isso para tudo é meio complicado, porque muitas coisas não tem, né? Não tem
não são repetitivas, por exemplo, né? No nosso caso, o Bradesco talvez seja um pouco diferente, que ele tem, imagina, alguns cursos sejam cíclicos, repetidos ao longo do tempo. A gente tem poucos cursos assim, né? São geralmente cursos especializados, eu repito cada 2, 3 anos, né? Então, assim, é muito tempo o ciclo de vida, né? Então, as nossas métricas estão associadas à avaliação de desempenho dos servidores, né? Que é outro sistema, né? A avaliação das ações de aprendizagem. Mas dessas duas ferramentas específicas que eu falei, elas não têm métricas claras para avaliar, né? O DNA, provavelmente, a gente vai adotar alguma coisa, tá? Até para saber se é útil, porque tem esforço, né? Se ninguém usar também, você joga fora e faz outra, né? Não tem jeito. Ninguém aqui gosta de ficar carregando carro velho, né? Carro que gasta mais gasolina do que gera de resultado, né? É isso aí. Muito bem, então. Gente, as grandes estrelas do dia são vocês, né? Então, assim, mas não queria deixar de fora, né, de dar uma marteladinha aí na cultura, o Rodrigo, né? E assim, né, de fato é muito importante, né, não só para a gestão do conhecimento, né, mas para o desempenho organizacional, né, para o impacto, né, no desenvolvimento da organização. Acho que um ponto bastante relevante nessa história de cultura, né, passa, né, por a gente primeiro entender, né, a cultura, decifrar a cultura da organização, né? Quando falo entender, é de forma profunda, né? E acho que tem uma ferramenta bastante interessante, né, que a gente usa, que é o modelo de valores concorrentes, né, ou a tipologia de Quinn, né, tipologia cultural de Quinn, né, para a gente primeiro entender, né, qual é a cultura predominante, né, e também ter uma leitura das subculturas existentes dentro da organização, né. Isso vai permitir a gente elaborar um plano de investigação um pouco mais profunda, né, para entender, né, o estilo de liderança, o estilo de gestão, né, os valores e crenças dominantes, né, as suposições básicas, né, que é aquele nível, né, mais profunda da cultura que o Shen fala, né, que a gente não consegue, né, nem ver nem entender, né. O próprio nome já diz, né, uma suposição básica, né, aquilo foi construído ao longo do tempo, né, está enraizada lá nos fundadores, né, essa coisa toda, né, e isso tem um link, né, com a estratégia da organização, né, com o desempenho e com a gestão do conhecimento também, né. Então eu acho que esse primeiro passo, né, de decifrar, entender a cultura, que não é uma coisa rápida, né, não é um trabalho de um mês, né, isso pode demorar um pouco mais, né, mas aplicar, né, o modelo de valores concorrentes já vai trazer uma primeira leitura, né, da tipologia cultural existente dentro da organização, qual a cultura predominante, né, subculturas das diretorias, departamentos, processos, enfim, por nível hierárquico, daí dá para fazer vários recortes, né, para a gente poder ir investigando melhor, né, a cultura da organização, né? E o modelo, né, ele trabalha com 4 tipos, né, de cultura, né? Uma cultura de comunidade, uma cultura de inovação, uma cultura hierárquica e uma cultura de competição, né, que a gente, traduzindo para o português, cultura de mercado, cultura racional e tal, né? Então fica a dica aí, né, dar uma olhada nessa ferramenta para dar esse primeiro passo, né, de entender e decifrar a cultura e fazer isso de forma compartilhada, né? Não adianta só o pessoal da gestão do conhecimento entender a cultura da organização, né? Todos têm que entender, né, como é que, do presidente ao porteiro, não importa, a cultura é da organização, né? Todos estão inseridos ali. Gente, vocês querem comentar mais alguma coisa? Podemos fechar? O que vocês querem fazer? Eu queria só agradecer a oportunidade, né, de conversar, de conhecer as outras realidades, né, de trocar, encontrar com os pares é sempre um prazer, é sempre legal a gente ver as ideias brilhantes dos outros. Eu gosto muito adoro copiar coisa inteligente, entendeu? Vocês falaram um monte de coisinha que eu já anotei aqui, né? Se vocês receberam um telefonema, um e-mail, não assustem, tá?
Mas isso, queria agradecer a oportunidade de compartilhar aqui, de trocar experiências, que eu acho que esse é o grande valor que a gente tem hoje em dia, ainda mais nesse momento chato pra caramba, né, que até tomar cerveja sozinho a gente está fazendo, né, então, cafezinho sozinho é ruim, né, é chato pra caramba, né, então, é isso, só agradecer, gratidão, muito legal, paciência também do pessoal que nos assistiu. Bom que a vantagem de ser virtual é que a gente não sabe quanta gente está vendo. Não me conte, Marcelo, o Fernando, por favor. Então, a gente acha que tem 1 milhão de pessoas assistindo, porque é uma live, né? Então, é isso aí, gente. Obrigado por tudo, agradeço a paciência, a atenção, tá? E a disposição aí para trocar ideias. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Agradeço também, viu? A gente ficou bem feliz de estarmos aqui falando, foi muito bom poder trocar, poder escutar o Rodrigo, poder escutar você, Fernando. A gente fez o curso com você, então eu estou lembrando das coisas que a gente aprendeu no curso. Foi muito bom, assim, eu fico muito feliz de ter feito parte disso. Agora eu não estou mais, mas falo para a Ana que, né, conte, e a gente também vai ter outras partes de gestão de conhecimento, não só para a comunidade, mas vendo dentro da plataforma, trazendo outras coisas. Eu fico bem feliz, bem honrada de poder participar. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Eu também quero agradecer. Eu acho que quando a gente está envolvido diretamente em alguma prática dentro da empresa, a gente não vê o valor e a repercussão que aquilo pode ter. E acho que esses momentos servem para isso, para a gente trocar. Eu tenho, assim, a plena consciência, a certeza, assim, de que o que a gente trouxe foi tão pequeno e o que a gente está levando embora, assim, de aprendizado daqui é muito maior. Eu saio com essa sensação de que eu aprendi muito mais aqui. Rodrigo, obrigada, conte com a gente, tá? No que precisar, a gente também vai contar com você agora, se é um contato aí para a gente trocar figurinhas sobre esse tema. E, Fernando, obrigada SBGC pela oportunidade, pela confiança. Nós que agradecemos. E, Rodrigo, dá para tomar cerveja assim. Ontem, depois do mapeamento conhecimento, a gente fez uma pós-session ali, participou o Marcos, o Márcio, a Nena, a Alzemir entrou também, um monte de gente, a gente fez um soft open ali, ó, até quase 6 horas da tarde ali depois do Zoom. A gente fez muito brinde de vinho, de um monte de coisa assim, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Eu sei, falta o tato, né? Gente, muito obrigado. Infelizmente, essa é a última sessão da semana do CAIM Brasil. A gente volta na segunda-feira com a palestra do professor Neri dos Santos, do EGC, da UFSC, né, da Engenharia e Gestão do Conhecimento, Transformação Digital. A história é uma revolução. E logo mais à tarde a gente vai ter a oficina de implementação de práticas de gestão do conhecimento com o José Eduardo Carrara Júnior, da Embraer. Né? Lembrando que essa oficina é via Zoom, a gente precisa entrar via Simpla, com o mesmo e-mail que a gente fez a inscrição no evento, que também foi via Simpla. Então, já testem, né, o login e senha, esse tipo de coisa, para não ficar aquela confusão no início da oficina. Se for o caso, a gente testa de manhã na segunda-feira, tá ok? Queria desejar, né, um bom descanso a todos, né, um bom final de semana. A gente volta, então, na próxima segunda. Um abraço.